um déficit calórico não vai ser suficiente para o teu emagrecimento. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Mirella Oliveira, sou nutricionista e trabalho com comportamento alimentar. Esse é mais um daqueles vídeos onde a gente senta para conversar sobre um assunto de nutrição, um assunto de alimentação, corpo, cuidado, e a gente reflete sobre isso e até questiona um pouco sobre o que a gente tem acreditado. Hoje eu queria falar com vocês justamente sobre isso, sobre o famoso déficit calórico. Quantas vezes eu já não ouvi isso e aposto que com certeza você já ouviu e pode ser que você já até tenha feito. Se você não sabe o que é um déficit calórico, é um termo que a gente usa para se referir a um consumo energético baixo do teu gasto energético do teu dia. Então, por exemplo, vamos supor que eu, Mirella, gaste por dia cerca de 1.800 calorias para sobreviver ou contando com as atividades que eu já faço. E eu, de certa forma, quero passar por um processo de emagrecimento, então eu vou lá e faço um déficit calórico. Eu vou consumir menos energia, menos calorias, vou consumir menos do que essas 1.800 calorias, que é o que eu gasto, para que eu consiga perder. Então eu vou consumir menos do que eu gasto para que eu consiga, de certa forma, perder gordura. E quando a gente fala em déficit calórico, a gente está falando de muito processo de emagrecimento, que é basicamente o que a gente normalmente vê por aí, né? As pessoas fazendo uma dieta hipocalórica, quando tem essa diferença de calorias, né? Essa subtração de consumo energético, para que essa pessoa consiga ir perdendo ao longo do tempo. Mas a ideia desse déficit calórico é uma ideia linda, né? Porque na teoria isso tudo é muito lindo. Só coma menos do que você gasta. Olha só que simples. Mas na realidade a alimentação é mais complexa que isso. Primeiro porque você tem que considerar e lembrar que o teu corpo não é uma máquina. Você é um ser humano. Você não é uma máquina. Então isso não vai se resolver apenas com uma continha básica de matemática, onde a gente tira um pouquinho ali ou acrescenta ali e tá tudo certo. Outra coisa é que qualquer processo de alimentação, de mudança de hábitos, qualquer, seja para emagrecimento, para hipertrofia, para manutenção de peso, qualquer processo vai ser influenciado por outros múltiplos fatores, como eles intestinal. Sim, o seu intestino está totalmente ligado com a forma que você come e também a forma como você se sente mentalmente. Se você se sente mais estressado, por exemplo, teu intestino pode estar relacionado. E aí já entra outro ponto, outro aspecto. Estresse, cortisol. Como é que tá durante o teu dia? Como você está se sentindo? Você está muito estressado? Está muito triste? Sente que está muito sensível ao que está acontecendo ao teu redor? Isso também vai influenciar. Outra coisa que vai influenciar, teu treino. Vai ter dia que você não vai render a mesma coisa no treino. Então, teu gasto também não vai ser a mesma coisa. E claro que vai ter dia que o teu corpo não vai estar bem para treinar. E isso é uma coisa que você não tem muito controle, entende? E talvez nesse dia que você não esteja tão bem, que o seu corpo não esteja tão legal, você precise consumir além do que esse limite que você colocou para si, para que realmente o teu corpo se recupere, para que ele volte ao normal e que você consiga voltar à tua rotina e até à tua performance de treino. Qualquer processo também vai ser influenciado pela rotina. Se você tá tendo uma rotina muito puxada, tá com muita demanda, você tá se doando muito, tua mente tá a mil, pensando em muitas coisas no trabalho, nos estudos, na casa, você também vai sentir essa diferença no teu corpo. E a alimentação também vai vir nesse aspecto, precisando um pouquinho mais de atenção nesse momento que você está um pouquinho mais fragilizada, digamos assim, na rotina. Então, todos esses aspectos e outros mais, porque são muitos, e quando eu digo muitos, são muitos mesmo. Muitos outros aspectos influenciam na alimentação, que essa conta básica de tirar um pouquinho do que a gente sabe que você gasta, acaba não considerando. E outra coisa que você acaba não prestando atenção nessa ideia básica do déficit calórico são os gatilhos, são as causas emocionais que estão muito relacionadas, porque no fim das contas você até pode manter uma alimentação pré-estabelecida conforme você imaginou, mas haverão dias que você vai precisar mudar isso e talvez esteja relacionado com o teu emocional, que também vai precisar ser avaliado, e que essa conta básica de déficit calórico não conta, não considera. Então, é um outro aspecto importantíssimo que muita gente peca, porque muita gente ignora isso, não dá real atenção e não tem esse zelo no momento de se alimentar. Então, em todos os processos,
claro, do emagrecimento, que é o que a gente tá falando principalmente aqui, vai envolver esse tipo de processo fisiológico, esse tipo de processo emocional. Então, você precisa estar atento a todos os aspectos. Não é só simplesmente bater suas calorias ali no aplicativo ou olhar a tua refeição e falar, tá tranquila de caloria, eu posso comer mais, ou eu posso comer aquilo porque as calorias vão dar. Porque se você não der atenção a todas essas coisas, com certeza você vai sair defasado desse processo. Ou então, pior, você pode até se destruir no meio do processo. Quantas pessoas a gente já viu fazendo uma dieta, começa uma dieta de déficit calórico e hipocalórica, né, pra emagrecer, e depois de 2, 3 semanas, 2, 3 meses, não aguenta mais. Não aguenta mais manter. E isso acontece porque a única coisa que ela prestou atenção naquele momento, na hora de começar uma dieta nova, foi em simplesmente perder ou ganhar. Ou seja, você subtrai calorias ou você adiciona se você quiser ganhar massa muscular. Mas não é assim que funciona a alimentação. A nutrição vai muito além das calorias e muito além dos nutrientes, porque a comida é cheia de nutrientes e nós precisamos deles, com certeza. Nosso corpo precisa de nutrientes, mas nosso corpo também precisa de outras coisas. E às vezes a gente acaba não atentando nisso na comida, porque a comida sim carrega muito mais que somente nutrientes ou calorias. Então eu queria que você refletisse sobre isso e se questionasse um pouquinho: será que só o déficit calórico é suficiente para um processo de emagrecimento? Como é que tá a tua cabeça? Como é que tá as tuas condições hoje? Qual que é a tua realidade de rotina, de mental hoje? De apoio em casa? Gente, não é só déficit calórico. O teu fator biopsicossocial é muito importante também. Tuas condições financeiras, como é que estão hoje? Tudo isso vai influenciar, tá? Então presta um pouquinho mais de atenção na hora de você começar uma nova alimentação, uma nova mudança aí de hábito da tua alimentação, do teu corpo. Presta atenção nisso. É o conjunto que vai fazer você ter progresso e conseguir alcançar os teus resultados lá na frente. É o conjunto dessas coisas e como você tem passado por esse processo, que é o mais importante. O processo, ele sempre vai ser mais precioso do que o resultado final. O resultado final é só uma consequência. E aí você pode ter uma consequência boa ou uma consequência ruim. Mas como tem sido o teu processo? Tem sido gostoso? Te faz bem? É fácil se manter nisso? Se não for, talvez você esteja pelo caminho errado. Então, vamos fazer um favor aqui, tá? Vou te pedir esse favor para você compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que teima, que insiste em dizer que déficit calórico é a única coisa que importa, que é simples. Se fosse tão simples, gente, quantos obesos não conseguiriam sair da obesidade assim? Mas não é tão simples. É muito mais complexo do que só uma continha de matemática básica. E lembre-se, você não é um robô e nem é obrigado a ser perfeito, tá? Porque perfeição não existe. Nunca a gente vai conseguir alcançar isso. E no fim das contas, é muito chato. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui pra mim que pensamento veio na tua mente durante esse vídeo, durante esse assunto. Compartilha comigo o que você pensa sobre isso, que eu vou amar saber, tá? Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.